Quem encontrou, diga amém. Amém? Então a palavra do Senhor fala assim: cantem alegremente ao Senhor, todos os moradores da terra. Obedeçam a Ele de coração alegre. Entrem na sua presença com músicas e canções alegres. Compreendam bem isto: o Senhor é o nosso Deus. Ele nos criou e pertencemos a Ele. Somos o seu povo e o seu rebanho. Entrem pelas portas do seu templo com ações de graças. No pátio da sua casa, cantem hinos de louvor. Deem graças ao Senhor e louvem o seu nome. Porque o Senhor é bom, o seu amor cuidadoso é leal e eterno, e a sua fidelidade para conosco nunca acabará. Amém? Glória a Deus. Então, um salmo não tão grande, contém 5 versículos, mas traz um aprendizado, né? No versículo 3 ele diz: compreendam bem isto. O Senhor é o nosso Deus. Ele nos criou e pertencemos a Ele. Somos o seu povo e o seu rebanho. Então, o Senhor nos criou para Ele. Amém? Nós pertencemos ao Senhor. Mas nós temos que compreender isso, porque se nós não compreendermos
outras pessoas. Mas se o Senhor nos quer para Ele, que nós venhamos viver essa palavra. Que nós de fato sejamos o seu rebanho, que nós sejamos o seu povo. E declara sobre também a bondade do Senhor, o seu amor leal e a sua fidelidade nunca acabará. Então, se passam gerações e vários anos, meses e dias, mas isso nunca se acabará. Porque quando você se for, existe uma geração depois de você. E essa geração também experimentará dessa fidelidade do Senhor, desse amor do Senhor. E talvez o Senhor quer fazer isso através da sua vida. Que outras pessoas se lembrem o quanto o Senhor tem sido bondoso com a sua vida, quanto o Senhor tem sido leal, quanto o Senhor tem sido fiel na sua vida. E assim outras gerações lembrarão o Senhor por você. Amém? Amém. E nesse momento você pode ficar de pé. No início do salmo ele diz que devemos cantar alegremente ao Senhor. Então, hoje nesse lugar, nada impede você de fazer isso, de cantar ao Senhor alegremente. Mas nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos, buscar ao Senhor. Afinal, creio eu que foi isso que você veio fazer nesse lugar. Que você veio buscar compreender mais e mais do Senhor nessa noite. Juntos, como igreja, nós podemos alcançar isso. O Senhor está acessível a nós. É algo que os nossos olhos não podem ver, mas nós podemos sentir o Senhor nesse lugar. A presença dele está dentro de você. Você transporta essa presença. Então, nesse lugar, você pode fazer isso. Você pode buscá-lo de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. O Senhor é bom para conosco. Por isso, nós estamos aqui nesse lugar. Se não fosse a vontade do Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse essa fidelidade, esse amor, nós não estaríamos aqui. O Senhor é bom. Pense nisso. Você tem algo, com certeza você tem algo que você pode entrar nesse lugar e dizer graças ao Senhor que isso aconteceu. Porque o Senhor tem sido fiel para comigo, porque o Senhor é bom comigo, e porque eu posso experimentar esse amor que nunca se acabará. Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia, Deus, que nós estamos reunidos, Senhor Deus, nesse lugar. O teu tempo, Senhor, a tua casa, Senhor Deus, casa de oração, Senhor Deus. Nós queremos, Senhor Deus, viver, Senhor Deus, a tua vontade nesse lugar, Senhor Deus. Não adianta nós nos reunirmos, Senhor Deus, apenas, Senhor Deus, nesse lugar, se não for para viver a tua vontade. Nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos ajuste a cada dia, que o Senhor nos molde, Senhor Deus, através desse amor, Senhor Deus, dessa vontade, Senhor Deus, que está sobre nós. Não nos deixe, Senhor Deus, passar, Senhor Deus. Não deixe que a tua glória passe, Senhor Deus, nessa geração. Não alcance esse lugar, mas que ela alcance esse lugar, Senhor Deus. Que nós possamos sentir, Senhor Deus, o teu mover através da vida de cada irmão, Deus, que está aqui nesse lugar, Senhor. Pois nós queremos, Senhor Deus, viver a tua palavra, Senhor. Nós sabemos que o Senhor quer que nós sejamos uma igreja que vive em amor.
igreja, a palavra de Deus diz que um dia Jesus ele vai imaginar esses céus. E ele vem buscar a sua igreja, amém? E a justiça do Senhor prevalecerá. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Tá? Amém?
Pode sentar no seu lugar no instante. Vamos para os avisos. Na segunda-feira, como sempre é falado aqui, se tira como se fosse o dia da família. Né? Então, mas geralmente, às vezes o Ministério do Louvor está aqui na igreja ensaiando. Né? Você que tem essa oportunidade de estar com a sua família, faça uma reunião ali, saia para algum lugar, faça um dia diferente. Amém? Amém. Na terça-feira a gente vai ter aqui um culto de oração. Estavam acontecendo as orações nas terças e nas quartas. E terça-feira vai ser o culto de encerramento aqui dessas orações. Vai ser o Junei pediu para avisar que é um culto que toda a igreja está convidada a participar. Já foi colocado lá no grupo da igreja também sobre que nesse dia vai estar sendo arrecadado alguns alimentos não perecíveis, que é para a gente montar uma cesta básica que vai ser entregue para alguma família. Amém? Então você que vem no culto, traga um alimento que vai ser juntado para fazer essa cesta e entregue a uma família. Amém? Na quarta-feira, ele pediu também para avisar que vai ter reunião aqui na igreja. O culto é 7h30. Quarta também 7h30. 7h30 que vai ter uma reunião com os líderes de ministérios. Então você que lidera algum ministério, seja ele de crianças, de dança, de louvor, você que faz parte da diretoria da igreja como eu, você está convocado a estar aqui nessa reunião. Amém? Na quinta-feira, a nossa célula ainda não está acontecendo, ela vai retornar depois do acampamento. Mas você que está fazendo a sua célula, quinta-feira nós temos as células. Na sexta, não temos nada, então, assim, de programação, né, para que você venha para cá. Mas sempre os ministérios também estão ensaiando aqui na igreja. Não sei se mudou também, né, de ensaios, mas geralmente é isso que acontece. E no sábado a gente não vai ter rede de jogos, tá? Foi nesse sábado que teve, agora no outro não vai ter. Ontem teve, no próximo não virá rede. E domingo, se não me falha a memória, já vai ser dia 1º de fevereiro, né? Vai ser culto de celebração com ceia, tá? Então vamos participar também às 18 horas, dia 1º de fevereiro, amém? E você tem a oportunidade agora de ofertar o Senhor com alegria, voluntariamente, de coração. Amém? Então vamos celebrar o Senhor, continuar celebrando a verdade e também ofertando a Ele. Amém? Olha, igreja, para os irmãos se confraternizarem, tá? Você que não falou com o seu irmão aí do lado durante a semana, esse é o momento, né? Aí de repente você vai ver o irmão na terça, né? Então é uma oportunidade de confraternizar. Esse é um lugar de comunhão. Amém? Amém. Amém. Vamos continuar louvando o Senhor.
agora o irmão Creyson, que vai estar mostrando a palavra dessa noite. Que nós possamos orar por esse irmão. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por cada momento, Deus, que nós vivemos até agora. A tua presença, Senhor, Deus, está no meio dos louvores, Senhor, Deus, está no meio de tudo, Deus, que foi entoado aqui. Nós queremos dessa forma, Deus, que o Senhor continuará, Senhor, Deus, falando aos nossos corações, Senhor, Deus, através da tua palavra, Senhor, Deus. A qual é equilibrada, Senhor, ser mais afiada, Senhor, Deus, com uma faca de 2 gumes, Senhor, Deus. Que tem capacidade de perfurar, Senhor, Deus. E nós pedimos, Senhor, Deus, se for necessário, faça isso conosco essa noite, Senhor. Que nós possamos ser, Senhor Deus, curados, Senhor Deus, através da tua palavra, libertos, Senhor Deus. Que aquilo, Senhor Deus, que essa palavra foi, Senhor Deus, planejada para fazer, Senhor Deus, em nossos corações, que assim aconteça, Senhor Deus. Porque a tua palavra não volta vazia, Senhor Deus, sempre ela tenha cumprido o seu propósito, Senhor Deus. E assim nós te pedimos e te agradecemos, Senhor Deus, sabendo que o Senhor usará, Deus, também no teu servo, de forma grandiosa. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja. Você pode ficar à vontade, tomar o seu assento. Eu estava já entusiasmado para retornar à rotina, né? Eu sou um chato para viajar. Mas semanas depois eu estou querendo voltar para trabalhar, para estar com a igreja, para voltar para o dia a dia, para a rotina. É a vida. Nós, nessa noite, final de tarde, eu lhe convido a ler a sua Bíblia no livro de Juízes, o capítulo 16. Livro de Juízes, o capítulo 16. Eu quero ler o final deste capítulo lá, a partir do verso 23. Acharam? Juízes 16. Diz assim a palavra: os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom e para festejar. Comemorando sua vitória, diziam: nosso Deus entregou nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou o seu Deus. Nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: põe-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo, todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no ato, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faz com que eu me livre dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava,
apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a mão esquerda na outra, disse: que eu morro com os filisteus. E em seguida eles a empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre todos os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então os seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo, trouxeram-no e o sepultaram em Zorá e Estaol, no mundo de Manoá, seu pai. Sansão então liderou Israel durante 20 anos. Essa noite quero falar sobre essa história. Sansão é um homem curioso, pelo menos para mim. Ele gostava de charadas. Não era um homem que de alguma forma faria com que nós gostássemos dele de forma fácil. Ele era alguém muito fácil de lidar, vamos dizer assim. Não seguia também muito regras, e não gostava muito de regras, mas não é muito diferente do que a gente vê nos dias de hoje. Eu penso que nós somos muito fascinados por heróis. A gente cresce consumindo Marvel, a gente cresce consumindo DC, ou qualquer filme que exalte pessoas que salvam ou fazem grandes feitos. A gente parece que gostamos, e pelo menos quando criança, é o que nós queremos ser quando crescermos. Super-heróis, Superman, Batman, né? Festinhas assim. Diz uma pesquisa que os pais são como heróis para os seus filhos quando eles são bem pequenos. Pelo menos até os 5 anos os pais são heróis para os seus filhos. Diz uma outra pesquisa que o dia mais importante para uma pessoa é o dia que ela descobre que seus pais pecam, que seus pais falham, seus pais erram. Talvez seja. Então, eu penso que com essa quebra de expectativa, um tanto dolorosa, eu quero apresentar também com essa história o que a Bíblia já nos mostra. Os homens e mulheres que passaram, que se foram durante essas histórias, a história da igreja, a história da nossa vida, eles falharam também, eles pecaram, eles erraram. Todos, a Bíblia diz, todos pecaram. E, de alguma forma, para você entender o que eu estou querendo dizer, esse pensar de que alguém pode fazer algo por nós mexeu muito com a cabeça dos cristãos ao longo da vida, ao longo da história. Há quem pense, ou há quem acredite, que precisa sim de alguém para, sei lá, interceder por mim, ou rogar por mim. De alguma forma, acredito que esses homens foram santos demais, ou tinham muito méritos, ou eram pessoas muito incríveis, e de alguma forma nós podem contribuir até para a nossa salvação, de repente. Mas a Bíblia é muito clara e reta quando diz que todos pecaram, todos falharam. Maria, Pedro, João, todos, absolutamente todos. Todos os nossos heróis são falhos. E o livro de Juízes, ele lembra isso de uma forma brutal. E eu quero fazer você saber, lembrar que o povo de Deus erra. E que apesar disso, é o Senhor quem triunfa sobre o mal e nos salva até de nós mesmos. É o Senhor que triunfa sobre o mal e nos salva até de nós mesmos. E o tema é esse: quando Deus nos salva de nós mesmos. E eu quero mostrar isso para vocês aqui no final da história de Sansão, mas eu quero mostrar em 2 partes. A primeira parte, eu chamei ela de a vergonha que o pecado traz. Para isso, eu quero refrescar o que a gente acabou de ler, relendo o verso 23 e alguns adiante. Os governantes dos filisteus se reuniram para
ofereceram um grande sacrifício ao seu Deus Dagon, e para se alegrar diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. Então o povo, quando viu Sansão, louvava ao seu Deus, dizendo: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram: mandem vir Sansão para que ele nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere e ele os divertia. Até aí. Como foi que a gente chegou nesse ponto? Né? O que está acontecendo aqui com Sansão? Como nós fomos parar aqui? Bom, a gente está lendo o livro de Juízes, e eu gosto de dizer que o livro de Juízes é um dos livros mais escuros da Bíblia, onde você vê as coisas mais atrozes assim. Então eu quero te encher de spoiler, mas eu preciso recapitular a história para que você entenda onde nós estamos, em que momento está sendo narrado, o que está acontecendo com este homem, quem é este homem, embora você já tenha visto filmes, desenhos ou escutado histórias sobre ele. Mas nós estamos aqui no livro de Juízes. É um livro que fala sobre o povo de Israel, é um livro que fala sobre o povo de Deus e sobre a falta de amor deste povo para com Deus, e sobre a facilidade que eles têm de se envolver e se constituir com outros deuses. O livro de Juízes, ele traz alguns ciclos, e na verdade eu gosto de dizer que ele se trata de ciclos, onde esse ciclo se encerra e aparentemente ele volta de novo. Tudo se repete, é um loop, fica repetido estes ciclos. Quais ciclos são? O povo peca, Deus manda alguma coisa para pesar a mão sobre esse povo, o povo se arrepende, Deus levanta um juiz, Deus levanta alguém para libertar este povo. Passa-se um tempo e isso se repete de novo. Juízes é só sobre isso. É esses ciclos que não se encerram, que não acabam. E à medida que o livro vai avançando, as coisas ficam mais profundas. Os primeiros juízes, eles até se saíram relativamente bem. Otiniel, Eude, Débora, Baraque, foram bem. Depois veio Gideão, começou bem, mas terminou mal. Veio Jefté, história complicada, difícil, e chega este homem, Sansão. E aqui algo muito estranho e preocupante. O povo no tempo de Sansão, o povo de Deus, não quer lutar. Não quer nada para lutar. É estranho porque nos ciclos anteriores, depois desses todos esses juízes que eu acabei de citar, naqueles ciclos o povo rogava, implorava a Deus por alguém para guiá-los, para liderar o povo para a luta. E dessa vez não há isso. O povo de Israel desistiu, não quer mais lutar. E o que você vê na história de Sansão é apenas um homem lutando. Um homem lembrando quem são os inimigos. Porque o povo de Deus não quer mais lutar. Não sei se, baseado nos ciclos anteriores, isso nos deixou polêmicos, mas de alguma forma, nós sabendo contigo, eles simplesmente, é o que o livro nos revela, não querem mais lutar. Estão entendendo? É que eu preciso mesmo resumir aqui Juízes. E a história aqui é interessante, a história de Sansão. Começa com um nascimento milagroso, e desde o nascimento ele foi separado para ser alguém especial. Claro, foi atribuído coisas que ele não poderia fazer, não poderia quebrar, como por exemplo, tocar em um cadáver, beber bebida muito forte, ou o principal, raspar a sua cabeça. Mas, como eu disse, Sansão não é alguém que gostava de regras. Não foi alguém que seguiu regras na sua vida. Não se preocupava muito com isso. Então, como eu disse, Israel estava sob o domínio dos filisteus e não queriam lutar. Então, recapitulando Sansão,
Ele faz algumas coisas só para refrescar a memória de vocês. Ele se casa com uma filisteia, isso ele não poderia ter feito. Naquele episódio, a caminho do seu casamento, ele mata um leão, aí de lá surge a charada, o favo de mel, que vocês assistiram na Harry Potter, que vocês leram na Bíblia. E isso vai dar um rolo, vocês sabem disso, porque simplesmente o pai da noiva vai entregar ela para um outro homem que é convidado da festa. E o que vai acontecer? Sansão se revolta, vai tacar fogo na plantação dos filisteus. Essa história é muito interessante, você não pegou ainda. Vai tacar fogo ali na sua vingança, e taca fogo ali, solta umas raposas, muito da hora, e taca fogo nas plantações dos filisteus. Tanta raiva que ele está sentindo. Chega um ponto, irmãos, que os israelitas, o povo de Judá, o povo de Deus, decide entregar Sansão. Não aguentam mais ele. Primeiro que eles não querem lutar, agora principalmente defender alguém que orou do seu próprio povo. Amarram Sansão para morrer, mas ele não morre. Ele ainda faz coisas maiores, ele vai e mata mais de 1000 homens com uma deixada de jumento. O rapaz é tenebroso. É o que eu estou tentando mostrar para você, que é um homem lutando sozinho, desde o início. Mas ele erra muito. Isso é óbvio, isso é notável, que ele erra demais. Bom, depois ele se envolve com uma prostituta em Gaza. É feita uma magia para ele, mas ele consegue escapar da magia e escapa levando os portões da cidade nos seus ombros. Isso era Sansão. Depois ele vai, se apaixona por Dalila, que é outra que simplesmente quer trair, quer vender o segredo da força dele. Só isso que ela quer. E isso ela faz. Ele é preso, depois do seu cabelo ser cortado, sua cabeça ser raspada. E cá estamos. Deus finalmente permite que Sansão sofra as consequências dos seus atos, do seu pecado, dos seus erros, da sua desobediência. Ele é preso, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retira dele. Ele tem os seus olhos vazados, a expressão que a minha Bíblia descreve. E ele é colocado para trabalhar como um burro de carga, para girar um moinho incansavelmente. O juiz de Deus está humilhado, muito humilhado. Mas o estado de Sansão é paralelo, ou quer dizer, é semelhante ao estado de Israel ao longo dos séculos. Resumindo, é alguém que peca e Deus vai e tem misericórdia. Que fracassa e vai a Deus ter misericórdia. Só que agora parece que já era, né? E aí, Sansão sem sua força? E agora, Sansão? Ele estava pior. Irmãos, parece que Israel e tudo que nós sabemos do Velho Testamento, do Novo, parece que sempre foram assim. Veja só. Adão, homem perfeito, colocado no jardim, falha. Abraão falhou. Vem Noé a crer na palavra de Deus, crer no que Deus pede para ele, constrói uma arca, sai da arca e falha. Davi, homem segundo o coração de Deus, falha. Salomão, com toda aquela sabedoria, falha. Seu pastor, falha. É repetitivo. Parece que não é novo o que nós estamos lendo. Bom, Sansão está aí, humilhado, os governantes, os filisteus, os líderes, festejam, fazem um culto ao Deus deles, chamado Dagon. Dagon seja louvado, eles dizem. Dagon seja louvado. Dagon nem existe.
Foi Deus quem entregou Sansão na mão deles. Dragão não existe, irmãos. Sansão está cego. A gente não sabe o que vazou os olhos dele, se foi algo ponteado, com tudo, ou se foi uma chapa quente. A gente não sabe nem se ainda está vazando, se carizou, ou se está bem. Coitado, não sabe, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que Sansão está aqui. E para ele só lhe resta a tristeza de lembrar o que ele já foi. Para Sansão só lhe resta a vergonha de lembrar das vezes que ele desobedeceu a Deus, das infinitas vezes que ele não ouviu os seus pais, dos seus erros, dos seus pecados, de como ele foi parar ali. Para ele só resta isso, o sentimento da morte chegando, uma tristeza profunda, e gerando aquele moinho, aquela roda de moinho. Ele deve ficar lembrando das escolhas que ele fez durante toda a sua vida. E todo mundo dando glória a Dagon. Todo mundo festejando a Dagon. Muitas das vezes a nossa vida é assim. O mundo se alegra quando você erra. Quando você vacila lá nas redes sociais, eles te apontam. E quando você erra dentro de sala de aula? E quando você erra dentro de casa, na sua casa são pessoas descrentes? Ué, tu não era o crente, tu era o santo, o crentão? Olha, mas você fez isso? Talvez você esteja aqui nesse ponto, até envergonhado por que você fez essa semana que passou, pelo que você fez nesse mês. O ano nem começou e você já vacilou. Talvez para você só lhe resta esse sentimento. Pô, para mim já era. Fui longe demais. Vacilei demais. Pequei demais, errei demais. Olha onde eu cheguei. Só vergonha. Ou aquele sentimento de se entregar e entender que só me resta sofrer as consequências dos meus pecados mesmo. Eu mereço. Merece mesmo. Então, como eu disse, os filisteus estão felizes. Há anos eles esperam por isso. Há anos esse Sansão tem muito problema com esses caras. Então eles trouxeram Sansão porque eles queriam que Sansão divertissem eles. Vamos um passo dele, mas a gente não sabe exatamente como era a diversão dos filisteus. Se ele dava umas peterecas assim na orelha de Sansão, com certeza não era isso, né? Ele dava uns tapas em Sansão. E aí, Sansão, não consegue se salvar? História que eu tô falando, né? Lá, Sansão indefeso, e eles, enfim, não sei se eles faziam umas tatuagens, festejando. Gente, era literalmente a Copa deles. Eles esperavam por isso. Eu imagino a maior alegria de todas. Por terem conseguido capturar a Sansão. Então, essa cena que a Bíblia nos mostra. Esse é o pecado. E o pecado, seu salário, é a morte. O que a humanidade inteira merece é vergonha, dor e morte. Sim, todos nós, sem exceções, todos nós merecemos. Abraão merece por todas as mentiras que ele contava. Davi merece por ter abusado de uma mulher e matado um homem. Vamos lembrar de Pedro ter negado Jesus. Todos merecem. Passe horas, passe dias, conviva com alguém que você tanto admira e você vai ver, falha também, erra também. Humanamente falando, não há esperança. Esse era o único homem que lutava e agora ele foi deixado. E engraçado, diante de todos os ciclos, nem o juiz havia perdido. Nunca havia perdido. Mas agora Sansão está debaixo dos filisteus.
Irmãos, por que Deus permitiu isso? Sansão merece. Sério, por que Deus permitiu isso? Bom, veja só, né? Sansão fez tanta coisa errada, então Deus é justo. As consequências. Irmãos, essa é uma lição muito importante e eu me arrisco a dizer com muita certeza, sem nenhum medo, que se você não entender isso, você nunca vai entender o cristianismo. O que a humanidade inteirinha merece: morte pelos seus pecados, vergonha, sofrimento. Porque o salário do pecado é esse. E todos nós pecamos. Deus é justo. Bom, se você for olhar a história direitinho aqui do nascimento de Sansão, lá diz que Deus disse que Sansão seria nazireu e ele seria assim até sua morte. Claro que Sansão não cumpriu a parte dele nesse pacto, ele foi infiel, isso a gente já viu e sabe. Mas você se lembra que o apóstolo Paulo disse para Timóteo que mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel. Deus disse que Sansão não serviria até a morte. E disse que Sansão seria importante para libertar o povo dele. Isso é muito bonito porque isso só revela a soberania de Deus em nos lembrar que até a sua polícia, seus erros, seus pecados não podem frustrar os planos de Deus. Não pode. Não consegue. Vamos para o segundo ponto? Eu chamei ele de o pecado leva à morte, a vergonha, mas a mão poderosa de Deus triunfa mesmo na morte. E eu quero voltar ao que eu terminei de ler, lá no finalzinho de 25. Quando fizeram ficar em pé entre as colunas, Sansão disse ao moço que o guiava pela mão: deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3 mil homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão nos vestia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembre de mim e dá-me força mais uma vez. Ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às 2 colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes, sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os homens que Sansão matou nesse dia do que havia matado durante toda a sua vida. Então seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo dele. Eles o levaram e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão ficou Israel durante 20 anos. Lá está Sansão humilhado, vencido. E ele usa o único recurso que ele tem. Ele ora. O único recurso que ele tinha. A gente parece muito com Sansão. Às vezes aparentemente só nessas situações que a gente decide orar, né? Quando as coisas estão indo de mal a pior. Opa, vim que orar. Faltou isso. É um misto de tristeza, gente. Enfim, essa oração aqui de Sansão é demais. Ele disse: Senhor Deus, peço-te que te lembre de mim
Eu peço, não ordeno, não exijo, não declaro, eu peço. E como Deus reage a isso? Como é que Deus reage a isso? Se você for ler lá o verso 21 de 2 que a gente não leu, lá diz que o cabelo dele já estava começando a crescer. Mas por que deixaram o cabelo de Sansão crescer? Vocês se perguntaram isso? Eu me perguntei isso. Por que será que deixaram o cabelo de Sansão crescer, sendo que, de alguma forma intuitiva e óbvia, eles sabiam que a força vinha do seu cabelo? Como? Eles não sabiam explicar, mas que sabiam. E por que eles estavam deixando? Se eu fosse eles, os filisteus, deixava um guardinha ali todo o tempo para passar ali para não deixar o cabelo do cara crescer. E eu não tenho essa resposta, mas eu tenho uma que eu acho muito útil, que não foi dada por mim, mas Timóteo Keller, ele faz uma sugestão que eu concordo. Vou ler para vocês o que Tim Keller, no seu comentário sobre essa passagem, disse. Ele diz que os filisteus, e o motivo pelo qual eles não colocaram alguém para cortar o cabelo de Sansão a cada dia, foi porque eles não entendem como é o Senhor. Os pagãos têm uma visão errada de como Deus é, como Deus age. Eles pensam que o Senhor é como seus ídolos. E quem falha com seus ídolos não tem segunda chance. Eu acredito que seja isso também. Não colocar alguém, não ficar preocupado com isso, porque os ídolos deles não dão segunda chance. Eles não conhecem a graça do Senhor. Eles não imaginavam que Deus é misericordioso. Isso eles não faziam ideia. Às vezes a gente esquece disso, não é isso? Não é? Às vezes a gente pensa igual aos filisteus, ou para mim já aprontei demais. Essa o Senhor não vai perdoar, para esse vacilo aqui o sangue de Jesus não é suficiente. Às vezes, como filisteus, a gente não conta com a graça de Deus. Mas olha só, Sansão contava. Sansão de alguma forma contava com a graça de Deus nesse momento. Não sei se justamente por ser um homem que errou tanto na sua vida, estaria na posição exata de dizer: eu sei como esse Deus é, eu não mereço nada, mas se Ele quiser, Ele faz. Talvez no fundo ele pensava isso. E Deus vai restaurar a força desse homem, como a gente já viu. E Deus vai dar uma segunda chance a esse homem, como a gente já viu. Mas você daria? Vejamos. Há debates até hoje sobre a salvação desse homem. E você vai sair daqui sabendo a minha opinião, que é a mesma do autor de Deus. Amém? Você daria uma segunda chance? Você se dá uma segunda chance? Vacilou, errou, e não foi uma, não foi duas, não foi três. Vai ficar lá até morrer. Merece? Não merece mesmo. Mas o que Deus faz? E por que Deus faz? Porque Ele é misericordioso, porque Deus é bondoso, porque Deus ama Sansão. Sansão, por vezes, tentou tirar o povo a lutar. Muitas e muitas vezes, mas eles não quiseram, o povo havia desistido. E assim é o povo de Deus às vezes. Às vezes parece que a gente desistiu de lutar também. Desistiu, sei lá, como indivíduos. Preferimos não lutar contra o pecado que finalmente nos assedia. Como um grupo, muitas das vezes, preferimos fingir que não estávamos vendo o que estava acontecendo nessa igreja. Preferimos aceitar como estava acontecendo,
o que estava acontecendo, desistindo de lutar, de falar, ou preferimos aceitar como um é. Preferimos aceitar o que falam para os seus filhos, o que ensinam para os seus filhos, desistir. Então, Sansão ele se agarra sobre as colunas e, pela fé, se direciona à morte. E a casa, o templo, cai. Irmãos, quando eu li essa passagem, para mim foi muito impactante. E quando eu lembro que este homem está na galeria da fé, os heróis da fé, em Hebreus 11, que da fraqueza, pela fé, conseguiu força. Pela fé. E nessa última cena de Sansão, ele de braços erguidos, trazendo salvação para um povo que não merece, e destruição para os inimigos de Deus. Isso te lembra alguém? E a Bíblia diz que ele morre na sua morte, ele faz mais do que fez a sua vida inteira. De que eu estou falando mesmo? Veja, e aí querer comparar Sansão com Cristo. Sansão está encrencado aqui pelo seu pecado. Jesus Cristo foi preso, estava de braços erguidos por causa dos nossos pecados, do seu pecado. De fato, os dois foram traídos por alguém próximo a eles. Os dois deram chacota. E os dois atingiram algo superior em sua morte. Se não acharem, são hereges, se chama de tipologia. E a Bíblia está cheia disso. Depois dá uma pesquisada. É fascinante quando você percebe que o Velho Testamento clamava pelo Salvador. E várias histórias apontavam para ele. E a sua visão vai mudar completamente. Porque você vai passar a ver a história do Velho Testamento e notar que a Trindade estava lá. Cristo sempre esteve lá. Ah, mas ele era nascido. Ele sempre foi. Sempre foi e sempre será. Então Israel não luta, Israel corre da luta, só um homem está lutando aqui, e ele não é um dos melhores, mas ele é um dos nossos. Sansão é um dos nossos. Sabe por quê? Porque ele pertence ao Senhor. E por isso que eu disse que a minha opinião sobre ele é a mesma opinião de Hebreus, do autor de Hebreus. Lá ele está, na galeria dos heróis da fé. Que você identifique na história de Sansão o só desse Cristo, ou melhor, somente Cristo. Sansão, na sua oração, ele havia dito: peço-te que te lembres de mim. E Deus ouve a oração dele. Deus ouve a oração daqueles que você acredita que não merece. Assim como ouve a oração daqueles que você acredita que merece. Inclusive a sua. Deus ouve. Irmão, quando você estiver enrascado no seu pecado, se você chamar pela fé, o Senhor vai salvar. Jesus disse que todo aquele que for até Ele, de maneira nenhuma será rejeitado. Saiba disso. Irmão, a morte de Sansão, ela não foi só um triunfo para Deus, mas foi um triunfo para Sansão. Eu vou te explicar por quê. Ele recebeu um alívio de não ter mais que lutar contra a si mesmo. Essa é a minha esperança. Essa é a minha esperança. De que o fim da luta chegará. E enfim descansaremos.
Irmãos, no livro Morrer de Tanto Viver, do David Wilson, ele disse algo que eu quis trazer para compartilhar com vocês. Eu vou repetir para você, caso queira comprá-lo. Morrer de Tanto Viver, o autor se chama David Wilson. Ele disse assim: imagina você ser essa pessoa falha sem o tempo existir. Dedique um pouco dos seus segundos preciosos e pense. Pense no seu temperamento, no seu ressentimento, na sua amargura, na sua lascívia, no seu egoísmo, suas mentiras, seu desespero, e considere esses problemas que você carrega, mas remova o tempo. Imagina que não existe fim para essa corrida, que não há linha de chegada, que não há salto final para essa luta e que não tem que lutar contra o seu temperamento para sempre. Para sempre. Você terá 700 anos e ainda será um nascido chorando de culpa. Uma mulher de 1000 anos que não consegue controlar a sua língua venenosa. Perceba, meus irmãos, que esse é um triunfo de Deus sobre os filisteus, mas é um triunfo de Deus livrando Sansão de si mesmo. Chega, Sansão, chega de lutar, venha para casa. Você é meu, porque a sua fé me salvou, e sempre foi pela fé. Hoje não é nem tira o Novo Testamento para ele ler, sempre foi pela fé. Venha, Sansão, você era cego, agora vem. Irmãos, Israel não sabe lutar, mas é Deus que luta por eles. Sempre foi. Mesmo quando eles tinham uma figura humana que direcionava, mas sempre foi Deus lutando por eles. Nós somos parecidos com Sansão, muito mais do que imaginamos. E é pela fé que um dia chegaremos lá. Não é pelos seus méritos, não é pelo que você faz, não é porque você está contando que cada vez os dias estão passando e você tem errado menos, tem pecado menos. Não vai ser por isso. Pasme, não vai ser por isso. Vai ser pela fé. E não porque somos especiais, mas porque Ele é cheio de graça. Porque Ele é Deus de graça. E nós não merecemos. Se no dia que Cristo vier, de repente vocês que estão aqui, os cantores canarenses e outros, estiverem lá, aqui diz onde ele foi enterrado, lá pelos horários, tal, sabe se Deus falar os seus nomes agora. Se você estiver lá perto do túmulo de Sansão e Cristo vir, e você ver alguém saindo daquele túmulo, aquele homem não é mais que esse homem aqui. Ele é diferente, agora ele é um homem revestido de Cristo. Então, ele não era um homem fácil de lidar. Não era, tinha um temperamento complicado, ranzinza, gostava de charadas. Mas você vai gostar de conhecer. Eu comecei falando sobre heróis, porque a gente cresce querendo ser heróis, mesmo que não seja com superpoderes. A gente banca de herói na igreja, a gente banca de herói na nossa casa, onde nós estamos. Nós não temos falhas, nós não somos frágeis, mas nós somos. Pare de querer vestir. Olha, eu já tentei muito vestir uma capa, uma roupa do Superman, mas beleza, não ia ficar apertadinho, não ia servir, não. Não existe. Você precisa ser revestido de Cristo. É o que você precisa. Não é de fantasia. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não é de uma máscara. Não é de um fingimento que você precisa. É de Cristo. Eu sempre falei isso aqui. Que adianta?
Nós está incansavelmente fingindo que nós não somos, como nós podíamos estar investindo tempo em ser, e nós não queremos ser. Não é mesmo? Não é cansativo? Você, talvez nem você sabe o que você é. Ou essas pessoas que estão ao seu lado não fazem a menor ideia de como é você na sua casa. Ou de como você é no trabalho. Ou de como você é lidando com problemas, lidando com erros e falhas suas ou de outros. Mas Deus sabe. Deus sabe. Não é dessa esquece. Boa igreja, boa. Tem que falar mais alto para o pessoal que está assistindo ouvir. Eles vão perceber que eu estou falando aqui sozinho e tal, porque hoje a igreja está, graças a Deus, está cheia. E você pode ficar de pé já. E eu estava dizendo que há debates incansáveis sobre qual a nossa nação foi. Talvez seja até novo você ouvir alguém direcioná-lo com tanta certeza. E eu te garanto que para você ter esta certeza, você precisa entender o Evangelho, entender o cristianismo. E para você entender, você começa pela compreensão de que você nasceu pecador e de que você é pecador. E quando eu fiz uma pergunta, você daria essa segunda chance para este homem? Acredito que as pessoas que debatem sobre para onde ele foi não daria, porque creem e acreditam que os erros dele valeram mais do que as últimas palavras dele. E pode ser revoltante para você. Mas não é assim que a lógica de Deus funciona. Glória a Deus. Aleluia. Eu digo isso para que você fique tranquilo, ou não tanto, sabendo que não importa o que você fez hoje. Não importa o quanto você é, ou até onde você já chegou com esses erros. Tão longe, né? Que você pensa que não dá para voltar mais. Mas dá. Dá porque muito tempo já se passou desde a época que este homem viveu. Desde a época que este homem esteve caminhando nesta terra. Mas Deus não mudou. O mesmo Deus de graça, misericórdia, Ele te chama nessa noite, com os braços em sua direção, com aquela voz, com aquela convicção no seu coração, de que Ele te ama, que Ele te quer, que nada que você fizer é capaz de impedir que Ele te ame. Muito obrigado, Senhor, pela sua palavra que é viva e eficaz, como uma faca de dois gumes, Senhor, importante e penetrante. Que incrível e maravilhoso saber, Senhor, que não adianta para Deus quantas vezes eu orar, ou quantas vezes eu não orar. Será que o Senhor
cada mulher que sofre pelo seu esposo, de cada coração que está quebrado pelo nosso desespero diário do que iremos comer, do que iremos vestir, ou o que vai ser amanhã, segunda-feira de nós. Tudo o que precisamos, Senhor, é de Ti. Precisamos do Senhor. Há um verso em Lamentações que diz assim: nos faça voltar para Ti, Senhor, e nós voltaremos. Aleluia. É o Senhor que nos guia, por mais longe que nós formos, ainda que debaixo da terra nos escondermos, lá o Senhor está. Aleluia. Não conseguimos fugir de Ti. Glória. E que bom por isso. Aleluia. Glória. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, que nos salve de nós mesmos, e se nós somos gratos ao Senhor, meus amados. Se nós estamos aqui hoje, é resposta de oração da igreja que ora, que venhamos ser reconhecidos, meus amados, em nome de Jesus, uma igreja que ora, crescimento, cura física e espiritual serão consequências das nossas orações. Louvado seja o nome do Senhor. Continue em espírito de oração, igreja, em nome de Jesus. O Senhor tem derramado, eu creio, um avivamento sobre esta igreja, mas nós precisamos nos render totalmente ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, eu te convido, igreja, em nome de Jesus, a nos rendermos diante do Senhor nesta noite, porque Ele tem nos salvado muitas vezes do pior inimigo que a nossa alma possa ter, que somos nós mesmos. Porque Ele quer que nos acomodemos, que nos aceitemos as coisas que o mundo quer nos forçar a aceitar, mas que estão no desencontro à palavra do Senhor. Em nome de Jesus, eu te convido, igreja, em render-se em sinal de redenção, de adoração, de humilhação ao Senhor. Eu te convido a toda a igreja a poder se prostrar-se diante do Senhor, igreja, em nome de Jesus. Ajoelhe-se, ore ao Senhor, busque ao Senhor enquanto podemos achar, igreja. Aleluia. Busquemos ao Senhor enquanto podemos achar, vamos invocá-lo porque Ele está perto, e a noite virá onde não haverá mais tempo para trabalho, e essa noite ela se refere à morte, igreja, a morte, porque para a sepultura onde iremos não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento desta terra, não haverá mais trabalho, não haverá preocupação com o filho, com o marido, com a esposa, com o vizinho, com impostos, com política, não haverá, mas haverá apenas uma vida eterna com Cristo, ou uma vida eterna, ou melhor, uma morte eterna sem Cristo. E o que você e eu estamos decidindo hoje, em nome de Jesus, Senhor, esta igreja ela se rende a Ti. Aleluia. Adore o Senhor, mexe muita atenção. Glória
certeza que o Senhor começou uma boa obra nesta igreja, através desta igreja, na sua família, amém? Deus possa nos levar em paz para a nossa casa. Na terça-feira, não esqueça, meus amados, venha, culto de adoração, culto de missões, abençoe uma vida que nós estamos aqui abençoando em nome de Jesus, uma família, traga um alimento não perecível, venha, meu amado, venha participar da oração deste última terça-feira do mês de janeiro de oração, e será um culto de oração e de missões em nome de Jesus. Nós temos o lanche lá na frente, quem quiser abençoar também, temos lá garnacante, pudim, suco, você pode comprar. Não saia antes que eu chegue na porta para lhe dar um abraço, amém?